Oi, gente! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sistema linfático e imunidade, tá? Bem, o sistema linfático, né, ele é responsável por duas coisas básicas, tá? Primeiro, pela drenagem de líquido intersticial e segundo, porque ele dispõe de alguns mecanismos de defesa contra doenças, tá? O que é o líquido intersticial? Né? É um líquido que não está dentro das células, mas ele fica entre os tecidos, por isso que ele é intersticial, né? Esse nome vem daí. Então, é um líquido extracelular, né, que não está dentro das células, ele faz parte do líquido extracelular, e às vezes, em algumas ocasiões, o sistema venoso, que teoricamente teria esse papel de drenagem de líquido, não consegue dar conta desse retorno venoso. Então, o sistema linfático acaba ajudando o sistema venoso nessa drenagem de líquido excessiva. Além disso, a linfa contém aí alguns elementos de defesa, principalmente as células de defesa, que nos ajudam, né, no combate contra algumas doenças. Em relação às doenças, né, e a questão da imunidade, a gente tem alguns conceitos importantes que são interessantes da gente lembrar logo aqui no início. Né? Primeiro é o conceito de imunidade ou de resistência, que é essa capacidade que nós temos de combater uma doença, afastar uma doença, usando as defesas fisiológicas do organismo. A gente tem um conceito de vulnerabilidade ou suscetibilidade, que é quando o indivíduo ele não tem essa resistência, ele não tem essa imunidade. E os outros dois conceitos que são importantes são os conceitos de imunidade inata e imunidade adaptativa. O que é imunidade inata? São mecanismos de defesa que nós temos desde que nós nascemos. Né? Desde a nossa pele, a constituição das nossas mucosas, tudo isso é imunidade inata. Tá? O que é a imunidade adaptativa? Né? O próprio nome já nos lembra. É uma adaptação a algum patógeno específico. É uma resposta específica a um patógeno específico. Então, vou dar um exemplo, tá? Quando a gente se vacina, a gente recebe ou um vírus atenuado ou um patógeno atenuado para que o nosso corpo desenvolva uma resposta específica e para que nós não desenvolvemos a doença. Então, é uma resposta de acordo com o patógeno, né? É um código de acordo com o patógeno. Importante a gente saber também, logo no início, quais são os componentes do sistema linfático, tá? Então, aqui a gente tem alguns órgãos e a gente tem toda a circulação linfática nessa imagem, tá? Então, vou começar pelos órgãos, tá? A gente tem aqui a medula óssea, que é um órgão importante para a produção de células de defesa. Temos o baço, que também é um órgão importante para o amadurecimento de algumas células de defesa, também para a destruição de algumas células sanguíneas que já estão velhas. Aqui a gente não mostra, né? Mas a gente tem um órgão aqui acima do coração, que é o timo, que é um órgão mais presente em crianças e adolescentes, e que está relacionado também ao amadurecimento das células de defesa. Temos os linfonodos, que são esses pequenos gânglios linfáticos que nós observamos em algumas regiões do nosso sistema linfático, que servem como uma espécie de estações de defesa. São nos linfonodos que a gente tem a maior parte dos linfócitos, né, que são células de defesa um pouco mais específicas. Então vejam que os linfonodos eles ficam aqui. A gente tem uma cadeia axilar, temos uma cadeia inguinal, né, aqui na virilha, temos uma cadeia abdominal. Então os linfonodos eles estão espalhados no nosso corpo, em lugares estratégicos do nosso corpo, que nos ajudam aí nessa defesa específica aos patógenos, tá? E, claro, temos os vasos linfáticos, né, que conectam essa rede de órgãos linfáticos. Bom, então, reforçando um pouquinho aqui as funções desse sistema, então, primeiro, drenar
excesso de líquido intersticial. A3, desempenhar respostas imunes, nós já citamos. E a segunda, transportar lipídios da dieta, né? Isso é um papel que a gente ainda não conversou, mas é um papel interessante. O sistema linfático, ele ajuda na nossa absorção de lipídios, né? Lá no nosso intestino delgado, principalmente, a gente tem uma cadeia de vasos linfáticos que ajudam esse intestino a absorver melhor os lipídios. Então, o sistema linfático também tem esse papel importante na absorção de nutrientes. Esse esquema, ele é um esquema do livro Tortora, né, Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. Esse assunto não é tão bem aprofundado lá no Silverthorne, tá? Mas aqui ele mostra, né, a relação dos capilares linfáticos, né, dos pequenos vasos linfáticos, com os capilares sanguíneos, que nós já vimos no sistema cardiovascular. Então aqui a gente observa esse lado, os vasos arteriais, as arteríolas. Aqui nós temos as regiões de troca de gases, né, que são as anastomoses. E aqui desse lado azul nós temos a parte venosa, né, as pequenas veias, as venas. Então vejam que aqui, ó, os capilares linfáticos estão aqui no meio dos vasos sanguíneos. Por que esses vasos linfáticos estão no meio dos vasos sanguíneos? Justamente para drenar esse excesso de líquido que pode permanecer nessa troca de líquidos e troca de gases para os tecidos. Então aqui em amarelo, né, seriam células de um tecido qualquer, e aqui os vasos linfáticos drenando o líquido que fica, né, intermeando esse tecido. E aqui na figura em B a gente tem um detalhe, né, de como ele funciona. Vejam que os vasos linfáticos, eles possuem aberturas na sua parede, eles possuem pequenos poros que favorecem essa entrada de líquido excessivo para dentro desse vaso, tá? Além disso, a gente tem esses filamentos aqui, ó, esses pequenos fios que a gente chama de filamentos de ancoragem, que é uma âncora para esse vaso linfático, para esse capilar linfático no tecido, né? Ele se prende ao tecido por meio desses filamentos. E aqui dentro, né, gente, depois que o capilar linfático ele absorve esse excesso de líquido, o líquido que fica dentro do capilar linfático a gente pode chamar de linfa, tá? Ou líquido linfático, mais conhecido como linfa. Bom, aqui a gente tem um esquema, né, na verdade especificando um pouquinho mais a localização dos linfonodos, das principais cadeias linfonodais, né? A gente tem uma cadeia linfonodal importante aqui próxima à clavícula, né, ó, que mostra aqui o ducto linfático, o tronco subclávio. A gente não vai se prender nesses detalhes anatômicos, mas é importante vocês observarem que existem lugares no nosso corpo que tem uma densidade um pouquinho maior de linfonodos por conta da localização mais estratégica de combate às doenças. Bom, nessa imagem, né, o livro traz para mostrar a ligação do sistema cardiovascular com o sistema linfático, sistema cardiovascular que nós já estudamos. Então aqui, esse esquema cardiovascular nós já estudamos, né? Então a gente tem aqui o coração, suas 4 câmaras, a artéria aorta saindo do coração, aqui os capilares onde a gente observa a troca de gases, e aqui o retorno venoso ao coração. Reparem que aqui próximo às anastomoses, né, as regiões de troca de gases, a gente tem uma rede de capilares linfáticos que absorvem esse líquido intersticial, né, e acabam drenando e formando essa linfa dentro dos vasos linfáticos, dos capilares linfáticos. É importante também a gente ver que os linfonodos, ó, eles participam como uma espécie de estação, em que eu tenho uma filtração da linfa e eu tenho a remoção de substâncias estranhas, tenho combate a patógenos, tenho reações imunológicas dentro desse linfonodo, tá? E aí a linfa continua o seu caminho até chegar, ó, nessa ligação aqui do ducto linfático, né? O que é o ducto linfático? Esse ducto linfático, ele leva a linfa até as veias,
Então, esse líquido que fica dentro dos vasos linfáticos acaba chegando nas veias e acabam participando desse retorno venoso. Ou seja, a linfa ela também participa dessa quantidade de sangue que nós temos no coração, né? Vai determinar também débito cardíaco, vai determinar volume sistólico, tá? Ou seja, vai influenciar na pressão arterial. Aqui também a gente observa capilares linfáticos pulmonares, que também funcionam do mesmo jeito, tá? A gente tem os nossos vasos linfáticos pulmonares que drenam a linfa, a gente tem linfonodos que filtram essa linfa e ajudam no combate a patógenos, até que esse vaso linfático ligado ao linfonodo chega até a veia subclávia, né, que é uma veia importante que vai chegar lá no coração. Dentro do sistema linfático, né, além dessa circulação de linfa, além desse esquema de filtração do líquido intersticial, a gente tem alguns órgãos que participam desse sistema linfático. O primeiro órgão é o timo, que é esse órgão que fica aqui acima do coração. Ele não é um órgão contínuo na nossa vida, então alguns adultos já não têm timo ou têm um timo muito atrofiado, né, muito pequeno, muito reduzido. O timo ele é mais presente em crianças e adolescentes, né, tanto que esse timo aqui é de um adolescente, né, o tamanho desse timo. Aqui a gente tem a histologia básica do timo, né? A gente tem as suas partes. O timo ele é dividido em córtex e medula, né? Ou seja, ele tem uma parte mais central e ele tem uma parte um pouco mais periférica, né? Essa parte mais escura aqui é o córtex e aqui a parte mais clara é a medula do timo. Quando a gente aproxima na medula do timo, a gente observa algumas estruturas interessantes, né? A gente observa aqui o corpúsculo tímico, que é uma junção de vasos sanguíneos, a gente tem também células de defesa aí. A gente tem células epiteliais, que ajudam na condução dos linfócitos, e a principal célula do timo, com certeza, é o linfócito do tipo T, tá? T de timo, só lembrar. Né? É no timo que a gente tem o amadurecimento dos nossos linfócitos do tipo T, que são linfócitos importantes para a nossa defesa corporal, tá? Aqui a gente tem um outro órgão linfóide, que é o linfonodo, então esse é um esquema básico da anatomia do linfonodo, tá? É interessante a gente observar que o linfonodo ele sempre tem vasos que chegam até ele, que a gente chama de vasos linfáticos aferentes, e a gente tem vasos linfáticos que saem do linfonodo, que são os vasos linfáticos eferentes, os que entram aferentes, os que saem eferentes. Nessa bagunça que a gente observa, né, que a gente aparentemente vê aí no linfonodo, a gente tem uma diversidade de células de defesa, tá? Então a gente tem, por exemplo, na medula do linfonodo, a gente tem macrófagos, plasmócitos e linfócitos do tipo B, que são células que agem, né, na fagocitose de patógenos e também no reconhecimento e combate a patógenos específicos, né? Aqui os linfócitos B e os plasmócitos. Aqui no córtex interno, né, que é essa região um pouquinho mais ela é interna, né, assim como a medula, mas já é considerada parte cortical do linfonodo. A gente tem aqui células dendríticas, que são células que funcionam para a apresentação de antígenos, ou seja, elas reconhecem um patógeno e acabam levando esse patógeno até a célula que vai combater, a célula que vai matar aquele patógeno. E a gente tem também o córtex externo, né, que formado de linfócitos B, formado também de células dendríticas e também formado de macrófagos. Ou seja, o linfonodo ele tem uma diversidade de células de defesa, tanto células mais específicas quanto células menos específicas. Por isso que o linfonodo é tão importante para a nossa defesa imunológica, tá? A gente tem também o baço, que é esse órgão, né, que fica na região esquerda da cavidade abdominal, bem próximo ao nosso pâncreas.
Então aqui é a anatomia básica do baço, que também tem aqui a sua irrigação, também é dividido, né, em córtex e medula, mas a gente acaba chamando, né, não de córtex e medula, a gente chama de polpa vermelha e polpa branca. Então aqui a gente vê brevemente a histologia do baço, aqui a sua polpa branca, a arteríola central, as trabéculas. O baço ele é extremamente importante também para o reconhecimento de antígenos e para o amadurecimento de linfócitos, né? O baço ele participa um pouquinho mais intensamente de amadurecimento de linfócitos do tipo B, B de baço, né? T de timo, linfócitos T de timo, linfócitos B de baço. A gente consegue lembrar bem aí esse amadurecimento de linfócitos. Como é que funciona, né, o sistema imune de uma maneira bem geral, gente, bem geral mesmo? Lembra que eu falei para vocês que existe uma imunidade adaptativa e uma imunidade inata, né? A imunidade inata, ela é uma imunidade mais imediata, né? Ela é uma imunidade um pouco mais urgente. Então é o que a gente vê aqui nessa figura, né? A gente tem uma lesão tecidual, isso aqui é uma lesão de pele, e a gente tem células residentes na nossa pele que podem fazer essa defesa inata, essa defesa um pouco mais rápida e imediata. Então aqui a gente tem, né, um micro-organismo que adentrou o corpo a partir dessa lesão, e a gente tem aqui células que são consideradas fagócitos. O que é um fagócito? Fagócito é uma célula que faz fagocitose, tá? Várias células no nosso corpo podem fazer fagocitose. O macrófago pode fazer fagocitose, o neutrófilo pode fazer fagocitose, até o basófilo faz fagocitose. Então, várias células podem agir como fagócitos. Então, essa denominação fagócitos é uma denominação um pouco mais geral. E pode ser que seja um macrófago, pode ser que seja um neutrófilo. Aqui na imagem, a gente vê que houve uma migração de células, né? Então, as células que estão circulantes no sangue, como nós vimos na última aula de sangue, aqui a gente tem um neutrófilo, aqui a gente tem um monócito que dentro do tecido se transforma em macrófago, né? Quando ele é circulante, a gente chama de monócito. Quando ele está no tecido combatendo algum patógeno, a gente chama de macrófago. Tá? Então, tanto o monócito barra macrófago e o neutrófilo são fagócitos nessa situação. Isso é um tipo de defesa inata, tá? Não é uma defesa específica. Eu detectei que tem um patógeno, eu vou lá e fagocito esse patógeno. Simples assim, tá? Importante também a gente observar que dentro de uma lesão assim, a gente tem uma reação vascular, né? A gente pode ter vasodilatação e aumento da permeabilidade desse vaso. O que é aumento da permeabilidade? A parede desse vaso fica mais propícia para que a célula atravesse essa parede. Né? Isso é aumento de permeabilidade. É o que favorece essa migração de células até o tecido que necessita dessa defesa. Quando a gente fala de defesa adaptativa, né, a gente fala de um ciclo de defesa um pouco mais complicado, um pouco mais organizado, um pouco mais complexo, tá? Quando a gente fala de imunidade adaptativa, a gente pode dividir em basicamente dois grandes grupos de imunidade adaptativa. A gente tem a imunidade celular, que, como o próprio nome fala, né, é uma imunidade dada pelas células, e a gente tem uma imunidade humoral, que geralmente se dá com a presença de anticorpos, ou seja, eu produzo substâncias que vão combater aquele patógeno, tá? Então, aqui a gente começa com os órgãos linfóides primários, né? Esse amadurecimento da imunidade adaptativa, tá, gente? Então, aqui eu tenho o timo e tenho a medula óssea, tá? Então, a partir da medula óssea, eu tenho o amadurecimento de linfócitos B. Os linfócitos B podem amadurecer tanto na medula óssea quanto no baço, tá? Então, aqui a gente tem o amadurecimento dos linfócitos B. Esses linfócitos B maduros, eles possuem em sua parede receptores de antígenos, ou seja, são receptores que reconhecem aquele patógeno como um antígeno, algo que eu preciso combater.
A partir desse reconhecimento do patógeno, eu tenho o que chamo de clonagem, né? Eu tenho desenvolvimento clonal, tenho seleção clonal, ou seja, eu faço vários clones daquela célula que reconheceu aquele antígeno, entende? Então, eu reconheci o antígeno, né? Reconheci o vírus, o Covid-19. Reconheci. Agora eu vou formar vários clones da mesma célula que também reconhecerão o Covid-19, tá? Então aqui, ó, eu formo vários linfócitos B, que eu chamo de linfócitos B de memória. Por que eu chamo de linfócitos B de memória? Porque eles lembrarão daquele antígeno que eles reconheceram antes. E um segundo passo é a formação de anticorpos para aquele antígeno. Então, eu reproduzo células que vão lembrar daquele antígeno e, ao mesmo tempo, produzo um anticorpo que vai se ligar a esse antígeno e vai inativá-lo, né? Vai deixá-lo inútil, tá? Isso tudo, gente, é a imunidade humoral. É a imunidade por meio de anticorpos, tá? Eu tenho também uma imunidade celular, tá? Que aí já é dada pelos linfócitos T. Então, enquanto os linfócitos B são importantes para a produção de anticorpos e para a produção de linfócitos de memória, os linfócitos T, dependendo do seu tipo, eles tendem a atacar os antígenos invasores, né? É uma forma de ataque um pouquinho mais eficaz, tá? Então aqui eu tenho os linfócitos T que amadureceram no timo. Então eu posso ter o linfócito T citotóxico, olha o nome, citotóxico. Ele é tóxico para a célula invasora, tá? E também tem o desenvolvimento do receptor do linfócito T auxiliar, tá? Vamos olhar para o linfócito T citotóxico, né? Ele produz uma proteína, produz a CD8, que a gente chama de TCD8. A partir dessa proteína, ele forma vários clones do linfócito T citotóxico. Esse citotóxico vai atacar o antígeno e, ao mesmo tempo, ele também forma linfócitos T citotóxicos de memória, ou seja, aquele linfócito T vai lembrar que um dia ele atacou o Covid-19. Então, se o Covid-19 contamina de novo, esse linfócito citotóxico vai atacá-lo novamente, tá? Esse aqui é o linfócito T citotóxico de memória. Paralelo a isso, o linfócito T auxiliar, por meio da proteína CD4, ele vai formar alguns clones também de linfócito T auxiliar. O linfócito T auxiliar, o próprio nome diz, né? Ele auxilia tanto o linfócito T citotóxico quanto o linfócito B. Então, olha como a setinha do linfócito T auxiliar vai para os dois lados, ó. Ele ajuda na clonagem dos linfócitos citotóxicos ativos e de memória, e ele auxilia na formação dos clones de linfócito B e nos clones dos plasmócitos com os anticorpos. Essa cadeia, bem resumida, né, resume o que é a imunidade celular e o que é a imunidade humoral. Essa imunidade celular foi essa dos linfócitos T citotóxicos que eu falei para vocês, que eles têm a capacidade de atacar os antígenos de forma mais direta. Os linfócitos B, né, são mais responsáveis pela imunidade humoral, porque eles têm a capacidade de produzir anticorpos. Também é importante a gente pensar, né, no papel das células apresentadoras de antígeno. Alguns dos nossos tecidos, né, vou dar um exemplo da pele, tá? Na nossa pele, a gente tem células que têm essa função de apresentar antígenos, que a gente chama de célula apresentadora de antígeno. O próprio nome já fala muito sobre a função dessa célula, né? Ela apresenta um antígeno ao linfócito, né? O linfócito, gente, é o nosso soldado de elite da nossa defesa, da nossa imunidade, tá? Então, essa célula apresentadora de antígeno, ela reconhece e apresenta o antígeno para o linfócito T auxiliar, tá? Esse linfócito T auxiliar
é ativado e ele vai fazer duas coisas. Ele vai se clonar, né? Ou seja, ele vai formar mais linfócitos T auxiliares ativos que vão secretar citocinas, que vão atrair linfócitos citotóxicos, que vão atrair linfócitos B. E, além disso, esse linfócito T auxiliar ativado vai gerar linfócitos de memória, para que eu lembre daquele antígeno que me atacou, tá? Essa célula apresentadora de antígeno a gente tem em vários tecidos: pele, mucosas, trato gastrointestinal, sistema nervoso tem célula apresentadora de antígeno própria, né, que é a célula dendrítica. Então, é uma célula importante para a nossa imunidade também, tá? E aqui um resumo também da produção de anticorpos que nós já falamos ali naquela outra imagem, né? Que é o papel do linfócito B. Né? O linfócito B ativado, ele faz duas coisas, né? Ele produz anticorpos, né? E produz clones de plasmócitos que vão produzir esses anticorpos e vão também formar linfócitos B de memória, para que eu lembre daquele patógeno que me atacou. Bem, gente, eu acredito que a gente tenha conseguido ver um pouquinho, né, do sistema linfático e do seu papel na imunidade. Né? A gente se encontra para tirar dúvidas, para que vocês façam perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas também no comentário aqui do vídeo, pode fazer, que eu procuro responder, tá bom? Até mais.